O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A situação é dramática. Eu começo a achar o Tarcísio um nome fantástico nesse meio, né? Michele Bolsonaro, ela promete se levantar como uma leoa. A primeira-dama deu sua primeira entrevista internacional após a condenação de Bolsonaro e foi para o Telegraph britânico, que publicou declarações exclusivas da mulher de Bolsonaro. Ela disse: o julgamento foi uma farsa judicial para esconder violações graves no Brasil. Vou me levantar como uma leoa para defender valores conservadores. Sobre uma possível candidatura. Se for vontade de Deus, estarei pronta. Minha prioridade é cuidar do meu marido e das minhas filhas, foi o que disse Michele Bolsonaro. Ela também acrescentou: Alexandre de Moraes agiu como um juiz, vítima, promotor e investigador. Em um país democrático, o caso seria nulo desde o início. Michele Bolsonaro também culpou Lula e Moraes pelas sanções que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil. As ações deles provocaram a crise. Michele acrescenta: o governo Lula provoca caos e depois culpa Trump. Os analistas veem Michele como possível candidata ou vice de Tarcísio de Freitas. Ela também é popular entre evangélicos, mas o apelo geral ainda é incerto. Michele também é apontada como possível candidata a uma vaga no Senado. E também reina uma total incerteza, a gente já antecipou ainda há pouco, que é fake news a história de que Jair Bolsonaro teria fechado questão em torno da candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas. E até é bom que todo mundo saiba que na segunda-feira, em São Paulo, ocorreu um jantar em que estiveram presentes Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a nata do empresariado paulista. Na conversa lá, disseram que dali sairia quem poderia ser o presidente, o candidato a presidente em 2026. Estavam lá o Zema, estavam lá, estava lá o Tarcísio. Então, tudo pode acontecer, sucessão 2026 completamente aberta. Agora, Rodrigo Constantino, Michele Bolsonaro deu uma entrevista importante para os britânicos e é mais uma repercussão internacional da distorção institucional que acontece no Brasil. Ela não mentiu em nada, pelo contrário, acertou em tudo que ela disse na entrevista. É um nome forte, se fosse mesmo ir por esse caminho político, né? Carrega o sobrenome Bolsonaro, ela tem carisma, ela tem boa entrada com os evangélicos. A Michele poderia representar muito bem esse legado do marido, né, que está impedido até agora de competir. Eu não sei se ela deseja isso, e se eu fosse amigo dela, eu também não desejaria isso para ela, né, porque é um jogo pesado, e isso ficou muito claro com o que ela mesma viu dentro de casa. Né, então você precisa ter muito estômago para aguentar bater de frente com esse sistema poderoso, podre e carcomido. Quanto ao Tarcísio, como você disse, já negaram, né, a notícia de que o Bolsonaro teria fechado acordo. O próprio filho, Flávio Bolsonaro, disse que teve com o pai e que é mentira isso. Está muito cedo, estão querendo antecipar demais essa história, né, pressionar o Bolsonaro para dar logo apoio a alguém que agrada mais ao centrão. O Tarcísio mesmo, eu acho que prefere a reeleição mais garantida, né, do governo de São Paulo. Quanto a outros nomes da suposta direita, ou mais centro-direita, hoje chamou minha atenção uma entrevista na Folha de São Paulo com o empresário executivo Fábio Barbosa, que foi da Febraban, do Santander, foi da Veja, do Grupo Abril, e senta no conselho de várias empresas importantes, como Natura, Votorantim. Ou seja, representa bem essa nata da elite empresarial paulista. E o Fábio Barbosa fala ali que tem que se afastar do bolsonarismo, que é uma política econômica mais liberal, com mais prudência fiscal, mas é preciso tomar muito cuidado com a extrema-direita. Quando você começa a pagar pedágio para a extrema-esquerda, tendo que usar esse tipo de rótulo, né, você já sabe que vai acabar em defesa de candidato ruim. E não deu outra, né? Em certa altura na entrevista, o Fábio Barbosa diz que tem vários nomes bons à direita, entre eles menciona todos esses, o Ratinho, o Zema, o Tarcísio,
e inclui o nome do Eduardo Leite. Quer dizer, quando você considera que o Eduardo Leite é alguém de direita para fazer frente ao petismo, é porque você realmente vive em Nárnia. Né? Será que essa turma tucana não se deu conta de que o vice-presidente do Lula é o Geraldo Alckmin? Será que eles não entendem o que realmente o PT quer, que o PT quer a desgraça do país, porque o PT se cria muito mais na Bahia do que em Santa Catarina? Porque a certa altura ele fala que a esquerda não defende, não aprende, né, com os erros, e não defende as pautas certas na economia. Não, eles têm um projeto deliberado de poder. E dentro desse projeto deliberado de poder existe o intuito claro de você destruir a economia e criar dependência. Quando você cria dependência, os eleitores ficam como os eleitores da Bahia, onde a maioria tem uma parcela maior vivendo de migalhas estatais do que do trabalho. Então, eu menciono isso só para concluir, Serrão, que existe uma ingenuidade ímpar em certa elite, e eu acredito na ingenuidade em alguns casos, não na má-fé, porque o próprio Fábio Barbosa sentou num almoço comigo, quando a gente estava tentando botar de pé o Partido Novo lá atrás, e a Dilma era presidente. E ele, em determinado momento, vira para mim e fala: Rodrigo, o que você está achando? O que você acha que vai ser o governo Dilma? Estava bem no começo. Você acha realmente que ela é uma gestora eficiente? Eu estou apostando nisso. Porque leu no Globo, né? Aí eu fiquei assustado, bem assustado e chocado. Falei, se o sujeito é CEO do Santander à época, acha que a Dilma é uma gerentona, se ele acreditou nesse discurso que veio da imprensa, e ele representa a elite, a nata, o creme de la creme do nosso país, não dá para ter muita esperança. Então, Serrão, a situação é dramática. Eu começo a achar o Tarcísio um nome fantástico nesse meio, né? E sendo que ele é um tecnocrata que não entra em bola dividida com guerra cultural. Está lá o TV Cultura. O TV Cultura hoje está mais à esquerda, está na mesma ou está mais à direita com o Tarcísio governando o Estado que banca a farra? Eu vou dizer que está mais à esquerda. TV Cultura com a Vera Magalhães está com a pauta livre para chamar só gente que defende a narrativa oficial do sistema e demoniza Bolsonaro. Então, de novo, né? Se esses são os nomes à direita, é porque a gente vai mal das pernas. Pois é, essa sucessão presidencial ainda vai dar muito o que falar, né? Porque o que estão apontando aí como possíveis candidaturas e a insistente ideia daquela cúpula das elites tupiniquim dizendo que tem que ter o centro, para dizer que não pode ser um candidato ligado ao Bolsonaro da direita, né? Que eles gostam de rotular de extrema direita. É ligado ao Bolsonaro, é extrema direita, então não presta. Então esse negócio está começando a encher o saco, né, Carol Sponza? Que primeiro, que falta muito para a sucessão presidencial, e segundo, que eles começam a inventar historinhas e estão jogando direto para o Tarcísio ser o candidato a presidente, quando o Tarcísio quer ser apenas candidato à reeleição no governo de São Paulo. Serrão, eu estava vendo o Consta falar, eu também tive recentemente num evento da Faria Lima, em São Paulo, e eu ouvi, né, da boca do Kassab, junto com outras pessoas da política e pessoas do mercado financeiro, né, esse movimento, né, vai estar na chapa, segundo o Kassab, ou o Lula ou o Tarcísio e o Ratinho. Então eles já precificaram, eles já montaram a chapa deles e estão tentando empurrar para a Faria Lima. A gente está acompanhando, eu gosto do governador Tarcísio, tá? Acho ele um bom nome para presidenciável, mas o que a gente está vendo ali é uma aproximação perigosa, assim, do Tarcísio com essa elite do mercado financeiro, que a gente sabe depois o que espera. E os discursos são muito isso na linha do que o Consta falou, né? Também ouvi essa semana de um outro economista grande também, um dos pais do Plano Real, falando que a gente precisa de um novo Fernando Henrique Cardoso. Essa tentativa de empurrar o presidenciável para esse caminho do centro aí é o que me preocupa. Não existe a terceira via. Talvez daqui a muitos anos no Brasil a gente possa começar a discutir essa criação, assim, essa quimera que a Faria Lima delira, que acha que precisa existir, mas hoje, na realidade do que a gente tem, com o Brasil polarizado, com o mundo polarizado, não é só o Brasil, Estados Unidos, Europa, todo mundo polarizado, né, um candidato cada vez mais à direita e um candidato da esquerda, que aqui no Brasil vai ser o Lula, quem Lula indicar,
qualquer tentativa de puxar esse candidato para o centro só vai empurrar a eleição para a esquerda. A gente tem poucos votos realmente no páreo ali, né, na disputa, que é a pessoa que muda de voto, chamada swing vote ali. Esses votos precisam ser de um candidato indicado por Jair Bolsonaro, precisa ser por alguém que Bolsonaro aprove o nome. Se ele for ele, o abençoado, e for o Tarcísio, tudo bem, a gente precisa entender qual que é a composição. Mas eu faço coro das críticas, inclusive do Eduardo Bolsonaro, de que o Tarcísio tem muita gente do PSOL, do PT nas secretarias, a própria TV Cultura, o Consta colocou muito bem, é uma TV estatal do governo de São Paulo, que a gente está assistindo essa lavagem cerebral que eles fazem. Agora teve o Barroso, teve lá recentemente, foi um chá das 5, assim, né, de comadres, ninguém apertando o ministro do STF, a ponto de tomar uma Magnitsky muito mais rigorosa. Então, só faço esse coro aí, acho que a Michelle realmente tem um potencial muito grande de crescer, principalmente porque a Michelle traz um voto evangélico, um voto conservador, um voto, né, católico. Todo esse voto cristão iria para a Michelle mais do que para vários dos outros candidatos que estão colocados. Mas acho a Michelle um excelente nome para o Senado lá em Brasília, né? Lembrando que tão ou mais importante do que a eleição para presidente do ano que vem é a eleição para o Senado, para a gente conseguir que a direita leve essas 2 vagas na maioria dos estados, para que a gente consiga pautar impeachment de ministro, para que a gente consiga trazer de volta a normalidade dos freios e contrapesos que está tão prejudicando o nosso país nesse momento. Gustavo Lopes, eu te pergunto, brinquei no começo com a questão do michelismo, que eu já ouvi hoje, essa expressão, achei ela engraçadíssima, né? Já estão querendo substituir o Bolsonaro e criar um movimento em torno da mulher dele, como se isso fosse possível, né? O próprio bolsonarismo já é algo que não é uma tendência ideológica, é um movimento espontâneo. Aí agora querem inventar outra história. Quer dizer, há um desespero total do sistema tentando inventar candidaturas para disputar com o Lula no ano que vem a reeleição. Isso cola? Agora o Gustavo que está sem áudio. Eu acho que está cortado. Voltou? Voltou. Ok? Voltou. Tá. Então, eles vão tentar muito, Serra, vão tentar e vai ter nomes, vão inventar modelos, movimentos daqui para lá, porque tem vários grupos de interesse aí agindo, cada um pensando no seu próprio, já fazendo os cálculos, né? Embora a gente tenha um ano ainda para a eleição, tá todo mundo já fazendo contas, né? Se o presidente vai estar, o presidente Bolsonaro vai estar ou não no jogo, qual o papel ele vai desempenhar, se o Lula ainda vai poder disputar. Então, assim, tá todo mundo calculando, fazendo testes, né? Fazendo balões de ensaio, mas eu vou pegar tangenciar um pouco essa análise, porque o que me preocupa quando eles começam a trazer esses nomes de centro-direita, ou até mesmo essa esquerda fabiana aí, que muito bem colocou o Consta, né? As pessoas quererem achar que o Eduardo Leite é de direita é loucura total. O cara fechou aqui supermercados no Rio Grande do Sul na época da pandemia, lacrou gôndolas dizendo o que as pessoas podiam comprar ou não. Esse cara é um tirano. Então, assim, tirem da cabeça a ideia do Eduardo Leite. Tem gente, eu vejo até que no Rio Grande do Sul, que acredita que ele é um cara de direita. Votaram no presidente Bolsonaro e votaram no Leite, tanto que ele é o nosso governador. Então, assim, isso é loucura. Mas o que me preocupa nesse movimento de achar o fulaninho, quem sabe o Caiado, quem sabe o Tarcísio, quem sabe é abrir mão, e aí que para mim é o mais grave, é abrir mão de um movimento político de direita que vem sendo construído a duras penas nos últimos 10 anos. Isso me preocupa, porque as pessoas estão achando, de uma maneira ilusória, que o Brasil vai ser resolvido em 2026. Não vai. Não vai. A gente tem que parar, nós da direita, do campo conservador, de achar, né, de só pensar em ciclos eleitorais, enquanto a esquerda pensa em ciclos geracionais. Então a gente não pode abrir mão de tudo isso que foi construído até aqui. Vamos botar o fulaninho, que afinal é o que tem, e é um cara que não tem tanta rejeição, e aí fica todo mundo feliz. Só que a gente abre mão, ainda que a gente perca. A gente tem que ter um candidato de direita, identificado com os valores conservadores, liberais, porque isso vai manter esse movimento que a gente construiu, que foi aberto aí, do ponto de vista cultural, pelo professor Olavo de Carvalho, do ponto de vista político pelo presidente Bolsonaro, e que vem se consolidando de uma maneira muito difícil, né? A gente tem todos os percalços. Por quê? Porque o sistema todo é ocupado pela esquerda, seja ele o sistema público, o sistema acadêmico, cultural, toda essa hegemonia da esquerda, ela precisa ser combatida. E não vai ser abrindo mão do capital político que a gente conquistou que a gente vai conseguir mudar isso. Então, assim, não adianta a gente eleger 50 senadores
do PL, do Novo, seja lá de que partido for, em 2026, se a gente não tiver um comprometimento de longo prazo com as políticas que têm que ser feitas no Brasil. Então, assim, me preocupa achar que vai ter um nome mágico. Não vai ter, mesmo que a gente ganhe a presidência no ano que vem, eu acho que nós vamos ganhar, ainda assim a gente não vai resolver o país. Era o que o professor Olavo falava. Não adianta querer botar só a cereja do bolo, se o bolo é deles, né? Então a gente tem que primeiro fazer a nossa massa, construir um bolo bem forte, e aí, se der para botar cereja, ótimo. Mas a gente não pode abrir mão do bolo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.